Acompanhe direto da redação. Boa tarde, Gino. Boa tarde a você que está em casa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, porque agora a gente vai falar sobre uma grande operação da Polícia Federal que desmontou uma quadrilha responsável pelo tráfico internacional de drogas aqui em Santa Catarina. 8 mandados de prisão foram cumpridos desde as primeiras horas da manhã em diversos bairros da Grande Florianópolis. Os presos, a maioria jovens de classe média alta, atuavam no transporte de drogas entre Santa Catarina e países da Europa, principalmente a Holanda. Para o exterior, eles carregavam cocaína em malas como esta, apreendida hoje durante a operação. A bagagem que estava pronta para embarcar era revestida com a droga, o que driblava inclusive o raio-x dos aeroportos. Era muito bem acondicionada, muito bem trabalhada por pessoas com capacidade técnica para esconder muito bem a cocaína. Além das prisões realizadas aqui em Santa Catarina, a operação deve continuar também no exterior. Nas próximas horas, a Interpol deve cumprir 3 mandados de prisão em países da Europa. A Operação Voyage começou em fevereiro e até agora já prendeu 28 pessoas em Santa Catarina. A cooperação internacional é um caminho natural agora para continuar essa investigação, para a gente identificar no exterior e também aqui no Brasil quem são os responsáveis pela produção e o comércio dessas drogas sintéticas. Detentos com prisão domiciliar no meio-oeste voltam para a prisão. A polícia encaminhou para o presídio 7 presos que não estavam em casa depois das 10 horas da noite. Foram cumpridos 7 mandados de prisão. A chamada Operação Tela Quente pretende colocar atrás das grades 25 criminosos que não cumprem a prisão domiciliar. Foram presos Joel Romualdo Ribeiro, de 41 anos, Ademir Roque dos Santos, de 55, Elio Gross da Silva, de 31, Dirceu Alves da Veiga, de 37 anos, Célia Regina Alves, de 35, Adriano Eduardo Cruz da Silva, de 22 e Josimar Teonoro da Silva, de 24 anos. Os mandados foram expedidos porque todos eles não obedeceram às condições exigidas pelo Poder Judiciário para o cumprimento do restante da pena em prisão domiciliar. A polícia verificou que após as 22 horas eles não estavam em casa, como determina a Justiça. E uma família viveu momentos de pânico em Criciúma, no sul do estado. Bandidos invadiram a casa e fizeram pai e filha reféns. A polícia ainda procura pelos 2 assaltantes que invadiram uma casa no bairro Próspera. Os ladrões aproveitaram que uma jovem chegava de carro para entrar antes do fechamento do portão. Dentro da residência, pai e filha foram feitos reféns. O homem, de 56 anos, entrou em luta corporal com um dos criminosos e acabou sendo ferido com 3 disparos. Na fuga, o bandido deixou a arma. O suspeito, logicamente, parte-se através das informações prestadas pela vítima, né? Até o presente momento, né? A autoria ela é desconhecida. Como eu disse antes, essa seria uma das razões que será encaminhado para a Divisão de Investigações Criminais. O proprietário da residência ainda está internado no Hospital São José de Criciúma. E numa ação semelhante, bandidos invadiram a residência de um empresário aqui na capital e fizeram toda a família refém. Além de levar carros e objetos, os ladrões também danificaram bastante os cômodos da casa. Os detalhes deste assalto você confere 6:15 no Jornal da TVPV. E foi presa em Sangão, no sul do estado, parte de uma quadrilha que vem praticando assaltos em toda a região sul. A perseguição começou por volta das 8 horas da manhã. 4 homens tentaram roubar uma cerâmica que fica às margens da BR-101. Segundo a polícia, a quadrilha é de Criciúma, tem aproximadamente 16 integrantes e age em toda a região sul. No sábado, eles teriam roubado este veículo que foi usado na tentativa de assalto. 4 bandidos participaram da ação. Um 5º integrante veio para ajudar na fuga. Todos foram presos, entre eles um menor. A operação durou cerca de 3 horas e contou com a ajuda da Polícia Militar de toda a região, a Civil de Sangão, o helicóptero da PM da capital e a Polícia Rodoviária Federal de Tubarão. E logo depois do intervalo, tem o fim de semana violento nas estradas de Santa Catarina, um acidente que matou estudantes na BR-470. Agora você vê imagens das pontes que ligam a ilha de Santa Catarina ao continente. A semana começa com muitas nuvens e previsão de chuva. Agora 23 graus na capital do estado. Direto da redação, volta em instantes, até já.
estamos de volta com o Direto da Redação. Agora faltam 15 minutos para as 2 horas. E o Corpo de Bombeiros tenta resgatar embarcações que naufragaram em Palhoça. 3 barcos, sem nenhum pescador dentro, afundaram no final da tarde de ontem na Praia da Pinheira por causa dos fortes ventos. Pedaços de madeira estão sendo trazidos pelas ondas até a praia, mas o restante das embarcações continua submerso. Os prejuízos são de cerca de R$70 mil para cada um dos proprietários. E os bombeiros continuam tentando resgate. E o fim de semana foi violento nas rodovias catarinenses. O acidente mais grave foi registrado no sábado na BR-470. 3 alunas de 13 e 14 anos e uma professora morreram na hora. 11 passageiros e o motorista foram encaminhados a hospitais da região, 4 em estado grave. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu depois que um veículo ainda não identificado cortou a frente da van no trevo de Gaspar. Para não bater no carro, o motorista da van invadiu a pista contrária e bateu em um caminhão. Os adolescentes são estudantes de uma escola em Nova Erechim, no oeste do estado, e visitariam o Parque Beto Carreiro, em Penha. O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido como Trevo da Morte por causa dos perigos da estrada. Pouco tempo depois, outro acidente foi registrado no mesmo local. Um motorista sofreu apenas ferimentos leves, já o outro condutor foi encaminhado ao hospital em estado grave. E as 4 vítimas fatais desse acidente foram sepultadas ontem em Nova Erechim, no extremo oeste do estado. O domingo foi de muita comoção na cidade. Os corpos chegaram no município por volta das 2 horas da manhã de domingo e foram velados no ginásio da escola. Mais de 4 mil pessoas acompanharam a despedida de Bruna Zene, de 16 anos, Renata Pezinato, de 14, a professora Jocicler Mascarello, de 45 anos, e Daniele Hinning, de 14 anos. Após a missa, os corpos foram sepultados no cemitério municipal de Nova Erechim. A empresa com quem a gente viaja todo ano, ela é uma empresa séria, ela é muito detalhista, muito criteriosa na questão de trânsito. Então, assim, a gente não consegue aceitar em virtude da negligência que existe no trânsito. Essa era uma viagem que acontecia todos os anos e estava sendo programada pelos alunos da 8ª série desde março. Eles saíram aqui de Nova Erechim na sexta-feira, tinham como destino Balneário Camboriú e no domingo passariam no Parque do Beto Carreiro. Letícia estava no ônibus e fala sobre o momento de pânico que ela e os colegas viveram quando viram que a van estava tombada. E eu não tinha caído, na real, quando eu vi a van tombada, assim, tipo, de lado, caído. Todo mundo começou a chorar, queria ir lá ver, tipo, quem estava bem, só Ninguém que... sabia o que tinha acontecido ainda. E eles, só que os professores não deixaram a gente ver. Olha, Dina, como você viu hoje aqui no Direto da Redação, assaltos com reféns, esses acidentes, situações que deixam traumas nas pessoas aí, muitas vezes, por toda a vida. Esse é o assunto agora do Sem Rodeios, não é mesmo? Pois é, e sobre esse assunto, né, acidentes como esse que a gente acabou de assistir a reportagem, acabam causando uma ruptura trágica para as famílias, né? Como superar esta situação?